E o New York Knicks sagrou-se campeão da Conferência Leste 2025-2026, galera. Com mais uma vitória, mais um amasso, né, para cima do Cleveland Cavaliers na noite de ontem, dia 25/5. O Knicks se sagrou campeão da Conferência Leste, né? Agora vai aguardar o vencedor do confronto do Oeste, né, entre o OKC e San Antonio Spurs. Série essa que tá 2-2, tá longe de acabar ainda, mas que tem tudo para ser maravilhosa, né? E quem passar vai enfrentar o New York na final. E assim, não vai ser uma final fácil não, viu? Já falei antes e repito aqui, quem chegar para enfrentar esse Knicks na final vai ser pedreira, cara, vai ser pedreira. Mas enfim, voltando a falar do jogo de ontem, a série tava 3-0 pro Knicks. Todo mundo já dava como encerrada a série, né? Até porque nunca na história da NBA foi revertido um placar de 3-1, quer dizer, de 3-0, né? E esse era o cenário, o Knicks venceu os 3 primeiros jogos. E o Cavs foi para esse jogo, assim, em busca de um milagre, né? Que no começo do jogo até fez frente ali, né? Conseguiu equilibrar um pouco as ações, né? O começo do jogo foi um começo até equilibrado e tal. O Knicks começou um pouco pior até. O Cavs começou até abrindo alguma vantagem ali no primeiro quarto, mas assim, já no primeiro quarto as coisas desandaram pro Cavs. Já no primeiro quarto, o Knicks clicou ali e falou, é hoje que isso aqui vai acabar, e o atropelo começou já no primeiro quarto. Tanto que a diferença já terminou no primeiro quarto, na primeira parcial já terminou com uma diferença de 12 pontos, né, 38-26. E se você for olhar aqui nas estatísticas, você vai ver que o Cavs não venceu nenhuma parcial, né? Todas as parciais o Knicks fez mais de 30 pontos e o Cavs não chegou a 30 pontos, chegou a 26 pontos no primeiro e não passou de 23 das outras, né? Então foi um amasso, foi assim, um jogo bem tranquilo pro Knicks, foi um jogo bem suave, nem parecia playoff, né? Essa é a verdade. O time do Cavs não demonstrou quase que nenhuma resistência. Um momento ou outro do jogo ali conseguia interromper as corridas do Knicks, mas mesmo assim, era uma cesta que eles faziam ali para cortar a sequência, né, de 6, 7 pontos seguidos que o Knicks abria. Aí o Cavs ia lá e fazia uma cestinha, e aí acabava. Aí o Knicks ia lá e começava uma outra sequência. Então assim, foi um jogo bem tranquilo. Não tivemos nem um grande cestinha assim, né, pelo lado do Knicks, porque o jogo coletivo deles foi sensacional, cara. O jogo coletivo foi o grande diferencial da noite, né? Tanto que tivemos 5 jogadores do Knicks passando dos 15 pontos, o que é raríssimo, né, se tratando da NBA atual. O único jogador do time titular que não fez 10 pontos, né, que não chegou na casa dos 2 dígitos, foi o Josh Hart, mas assim, nem precisou também, porque o Landry Shamet veio do banco, fez 16 pontos, né, o Miles McBride veio do banco também, fez 11, então assim, foi um jogo muito coeso e muito tranquilo pro New York, né, até meio desanimador falar isso de uma final de conferência. Mas, cara, a diferença entre os dois times, ela ficou muito evidente, principalmente no jogo de hoje, né? Já tinha ficado evidente antes, que nem eu falei no último vídeo sobre esse confronto. Eu não via o Cavs vencendo o Knicks, mesmo se jogassem 10 jogos, eu não via. E isso se configurou ontem, se transcreveu ontem, a gente conseguiu ver isso ontem, porque, assim, o Cavs é um time que jogou... Durante 3 jogos dessa série que terminou em 4 jogos, mas durante 3 desses 4 jogos, o Cavs foi, assim, extremamente previsível. Extremamente engessado, extremamente
pouco criativo, preguiçoso no ataque, sabe? Basicamente, se dependendo ali das jogadas do Donovan Mitchell, né? De isolation dele ali, ele tentando driblar todo mundo e fazer a cesta, ou arremessando do meio da quadra. Ou então alguma jogada que o James Harden tentava fazer, assim... Com todo respeito ao James Harden, eu sei que ele é um dos grandes nomes da história da NBA, né? Da história do basquete mundial. Mas, cara, que série pra se esquecer do James Harden, né? Vamos falar a verdade. Não teve um jogo que ele foi brilhante. Nenhum. Muito pelo contrário, né? Na esmagadora maioria dos momentos em que ele esteve em quadra, ele foi explorado pelo ataque do Knicks, o que facilitou bastante a vida do Knicks, né? Com relação a atacar o time do Cavs. Então, assim, aquela virada do primeiro jogo, né? Estavam perdendo por 22 pontos, faltando 7 minutos. Foi muito porque eles atacaram toda hora o Harden. Inclusive, foi dito isso, né? Pelos jogadores dele, do New York. Foi dito que esse foi o comando, né? Essa foi a orientação. Sempre que puder, vai pra cima do Harden. E deu certo. Deu certo no jogo 1, deu certo no jogo 2, no jogo 3 e ontem também no jogo 4, né? O Harden não conseguiu ser efetivo na marcação. Foi sempre explorado, foi sempre o calcanhar de Aquiles ali que o time do Knicks achava para poder explorar, e acabou que o Cavs não suportou isso, né? Não suportou, o treinador não conseguiu achar alguma alternativa, né? O treinador não teve culhões para tirar o Harden da quadra, essa é a verdade, né? E deu no que deu, cara. Deu no que deu. Um time do Cavs totalmente engessado. Em alguns momentos, assim, o Max Strus, ele entrava no jogo e fazia alguma diferença, né? Mas foram bem pontuais os momentos, porque ele entra no jogo e traz energia, né? Eu já tinha falado isso na outra série. E nessa série não foi diferente, ele conseguiu fazer isso. Mas foi pouquíssimas vezes. Foram pouquíssimas as vezes que ele conseguiu ser efetivo, que ele conseguiu ser impactante, né? O Jim Wade, que nem eu comentei no outro vídeo também, perdeu a vaga de titular para o Max Strus nesse último jogo. E assim, não mudou muita coisa, porque ele só teve uma bola para arremessar no jogo e errou, né? Não mudou muita coisa. Sam Merrill também ficou devendo bastante, né? Até porque também não arremessou muito, arremessou só 4 vezes no jogo. Das 4 que ele arremessou, ele acertou 2. Por que não arremessou mais? Né? Aí nós tivemos aqui o Donovan Mitchell. Ele arremessou 18 e acertou 9. Beleza, ele tentou pra caramba. Não dá pra criticar muito o Donovan Mitchell, né? Foi o cara que foi o cestinha do jogo. O cara fez 31 pontos, mas assim, só ele praticamente. Praticamente só ele atacou. Então, jogo horrível do Cavs, né? Vergonhoso, vexatório. 130-93. Um jogo onde o time estava jogando em casa, tomando de 3-0 na série, ainda tomou essa lapada. Assim, vexatório. Não sei, é bem provável que muita coisa vai mudar nesse time para a próxima temporada, porque não dá para o time ser desclassificado dessa forma. Beleza que é o Knicks do outro lado, beleza que é o time que tá jogando o melhor basquete desse playoff aí. Beleza, né? O Knicks era favorito, mas... Cara, não dá. Não dá pra você tomar um 4-0 em casa, tomando quase 40 pontos de diferença no último jogo, né? Não dá pra simplesmente olhar pra isso e ver como algo aceitável. Vamos ver o que vai mudar pra temporada que vem, né? Fato é que agora o Cavs vai ficar assistindo o restante da NBA da sua sala, ou os jogadores comprar ingresso indo para as arenas, né? Enfim. E enquanto o Knicks comemora, né, depois de muitos anos, uma ida finalíssima da NBA, e fica aguardando aí o degladiar entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, né? Inclusive tem jogo hoje, jogo 5, jogo importantíssimo. A série tá 2-2. Quem ganhar hoje fica a um passo da final, né? Detalhe que o OKC não perdeu 2 jogos seguidos ainda nesse playoff,
Inclusive o OKC tava atropelando todo mundo até chegar o Spurs, né? Então, o OKC que não perdeu 2 jogos seguidos nesse playoff, perdeu o último jogo, vamos ver como é que vai vir para esse jogo, né? Tem que ver as questões físicas dos jogadores, né? Tem alguns jogadores ali que estão passando por lesão, assim como o Spurs também, né? Não tem alguns jogadores baleados ali. Vamos ver hoje à noite como é que vai ser esse confronto, né? Quem vai vencer esse tão importante jogo 5. Beleza, galera? No mais é isso, vamos acompanhar aqui, vamos seguir acompanhando as finais do Oeste agora, né? E assim que acabar, vamos seguir para a finalíssima da NBA. O que você acha, galera? O que você acha desse New York Knicks aí, hein? Eu acho que assim, não é favorito para a final, mas chega para fazer jogo duro com qualquer um, que tá jogando fino, cara. O Knicks tá jogando pra caramba e não pode ser subestimado. O que você acha? Comenta aí. Não esquece de compartilhar com seus amigos, curtir. Clica no sininho para receber notificações aí de novos vídeos. E é isso, galera. Se inscreve aí no canal para dar uma força. E até mais com novos vídeos aí da NBA. Valeu!